Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um tema, como que o obreiro ele precisa saber para atender o bem no reino de Deus. O que que ele precisa saber? Aqui vamos passar algumas dicas para você que é obreiro e queira almejar bem a palavra do Senhor. Então o tema diz assim: o que o obreiro precisa saber para atender bem no reino de Deus. Quanto ao obreiro, né, da casa de Deus, decide em seus corações servi-lo, empenhar-se em produzir frutos e ter uma vida espiritual promissória. Para isso, não podemos deixar de apresentar fatores importantes, né, que não pode ser ignorado por nenhum obreiro. O que é obreiro? A palavra pergunta, né? O que é obreiro? Obreiro é aquele que coopera na realização de uma ideia, plano, campanha ou apostolado. Apostolado, né? Obreiro é aquele que se descobriu como serval do Senhor, ou serviço ou servir ao Senhor, e atender sem tardar o seu chamado. Lá em Jó, capítulo 15, versos 16, o que qualifica o bom obreiro? O obreiro da casa de Deus é aquele que trabalha e não dá o trabalho. Ou seja, tem algumas pessoas que dá trabalho para o pastor e outros faz auxiliar o pastor, né? Então, obreiro é aquele que trabalha, não que dá trabalho, né? Obreiro da casa de Deus é, né, ter cuidados das tarefas do Senhor, né? Não faz nada por obrigação, mas por gratidões a Deus que chamou para esta grande obra. É constante na fé e seus olhos são bons. Mateus capítulo 6, versos 22 até o 23. O obreiro na casa de Deus é aquele que tem maturidade, ou seja, equilibrado emocionalmente e espiritual, aceita conselhos, correção e crítica construtiva, né? Não levando para o lado pessoal. O obreiro da casa de Deus tem o senso crítico para avaliar o desempenho do seu trabalho no reino de Deus, ou seja, ele mesmo se questiona dizendo: Deus tem que ser alegrado do meu serviço? Como estou servindo a Deus como o ministério que Ele confiou em mim? Né? O obreiro da casa de Deus é fiel ao ministério que nomeou e não um Judas Iscariote, né? Mateus capítulo 3, verso 19. Porque na realidade tem muitas pessoas que têm a mentalidade de às vezes puxar para um outro lado. Algumas pessoas, né? Muito não, falei errado, me perdoa. Algumas pessoas puxam para lados opostos que o pastor, ou seja, como Jesus estava caminhando para o reino de Deus e Judas estava caminhando para o inferno, né? E às vezes acontece na Bíblia, porque tem um joio, entendeu? Esse obreiro não pode ser o joio, né? Isso que eu quero falar, porque Deus, Ele quer pessoas que auxiliam e ajudam na obra do Senhor. E o obreiro da casa de Deus é pontual, assíduo nos cultos, né? Aquele que chega, né, no horário que praticamente certo, e também aquele que vai todos os dias do culto. E o primeiro a chegar e o último a sair. E se porventura precisa estar ausente, esse se comunica, justifica com a verdade e não com desculpa esfarrapadas, né? Jeremias 48, versos 10. Também, na hora de dirigir o culto, também tem várias coisas. Ele deve sempre usar uma regra, né, das oportunidades, as regras de colher a oferta e o dízimo, também as regras, né, de, se for pregar, pelo menos mínimo uns 10 minutos antes, para entregar para o pastor do encerramento daquele horário do culto, para ele pegar e
o pastor dá os avisos, porque tem pessoas que ele acha assim que tipo assim, acha que ele está falando e falar muito vai ganhar alma, e não é muito falar, entendeu? Porque até mesmo a comida, né? Se você pegar a comida e tiver muito gostosa, imagina você comer uma picanha aí, que é muito gostosa, mas você comer 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, vai passar mal. É a mesma coisa, não é que a pessoa vai passar mal, mas ele vai ser enfardado. Não que a palavra de Deus é ruim, mas você pode fazer o teste. Passou vamos supor, o horário do culto termina 9 horas. Passou daquele horário, a pessoa já começa a olhar no relógio, começa a sair, começa a ir no banheiro, já fica desinquieto. Porque passou daquele horário aí, ele não vai receber mais aquela bênção, a não ser se for um dia de festa, né? É isso que eu quero falar. Então sempre procura dar 10 minutos antes, nem que você prega 5 minutos e a pessoa tenha vontade de querer ouvir mais. Deixa para falar no próximo, do que você falar 1 hora, 2 horas, né? Então, eu já vi pessoas, obreiros e pessoas fazendo isso e ficar muito enfardado, né? Até mesmo precisou de pegar e colocar o relógio lá na frente desse obreiro, no caso foi um feminino, uma obreira, né? E porque já tinha passado quase meia hora do culto e ia falava e coisas que não estava sendo edificado, né? Estava praticamente falando que iria ganhar tempo, não sei qual mistério que tinha, mas não estava edificando a igreja. Aí foi obrigado o outro obreiro levar o relógio lá e falar que já tinha acabado o tempo dela. Infelizmente, não é para passar uma situação dessa, mas por isso que eu estou aqui falando que o mínimo 10 minutos antes para passar para o seu líder, o seu pastor, para não deixar ele passar do horário, sempre ele ter os 10 minutinhos dele para ele falar, que ele vai dar os avisos finais, amém? Isso aí que eu estou falando por não ter desculpa depois. Falar, eu falei porque estava sendo usado pelo Espírito Santo. Não, se for usar Deus, deixe Deus te usar. Mas não deixa passar do horário. Chega no horário, tudo convém, mas nem tudo é permitido, né? Tudo tem regras, né? Às vezes a pessoa já está programada o horário para comer tomar um sorvete com a sua família no final de semana, e às vezes passa do horário e chega lá, já até fechou a sorveteria às vezes. E às vezes aí já sai brabo com aquele obreiro, né? Por causa do fulano que pregou demais. E já começa a falar coisa com coisa às vezes, né? O obreiro da casa de Deus supera as suas limitações, dificuldade, quaisquer situação adversas que surgem diante dele, orando ao Senhor, agindo e buscando o conselho do seu pastor, né? O obreiro precisa ter postura. No culto, os obreiros são distribuídos de acordo com a escala para atender a necessidade das liturgias e precisam cumpri-la, né, diligentemente. Você, o obreiro da casa de Deus, deve dar o exemplo. Nós, né, que fazemos a obra de Deus, né, seja na portaria, ou seja, tanto faz, eu estou falando obreiro, mas pode ser diácono, pode ser presbítero e assim por diante. Seja na portaria, no salão, entrada dos bombeiros, corredores, nas verificações dos abastecimentos de copos, papel higiênico, papel, toalha, ventiladores, luz, limpeza do templo, organizações das cadeiras, observando se alguns membros esqueceram seus pertences no final de cada reunião e etc, né? Suas aplicações lhe dará destaque na igreja como um verdadeiro homem de Deus, né? Durante os cultos, o obreiro deve se comportar de forma decente e espiritual, fugindo das brincadeiras de mau gosto, apelido, fofoca, contenda, discussões, conversas durante o culto, circulações no tempo, fora do seu dia de atuações e outros. O que Deus espera do seu ministério, obreiro? Que esteja disposto a servir e não ser servido, né? Mateus 20, 28. Que lute em favor da igreja e não contra ela, como muitos fazem, né? Como eu falei do Judas, né? Efésios 6, 12. Que seja um exemplo para a igreja como obreiro aprovado na prática da palavra, no tratamento amoroso e sincero para com os irmãos, no exercícios, né, da fé
e na pureza de coração, sem maldade e malícia para com os santos, né? 1 Timóteo capítulo 4, versos 12, que traga no coração a ideia de unidade e não de divisão, Lucas 1,17, que respeita a opinião do seu próximo. Deus não espera que sejam iguais, e sim que tenhamos o mesmo propósito, a aplicação em sua obra, Filipenses 4,1, que respeite seu pastor, obedeça e honra e procura, né, imitá-lo, né? Hebreus 13,7. Amado, sempre leia ou seja, vocês sempre está ouvindo, né, que nós estamos falando, ou leia essas palavras que eu falei lá na Bíblia, ou você repete tudo que eu falei no vídeo, entendeu? O bom é você lá em Hebreus 7, onde eu fui falando os versículos, você vai lá olhando, né? Porque elas serão um renovo para vossas almas. Nunca deixe de amar, porque o amor tudo suporta, né? Reflita só, reflita, só dá o seu melhor aquele que realmente tem consciência de sua chamada por Deus e não aceita uma vida de estagnação, liturgia espiritual, mas como Paulo prossegue sabendo que sempre terá algo a mais para conquistar, Filipenses 3, 13 até 14, cresça em graça, conhecimento, seu ministério tem valor, né? E agora nós vamos falar sobre algum bispo, né? Qual é o requisito para ser bispo, né? A Bíblia responde, a Bíblia sobre presbitério, não, obreiro praticamente vai encaixar tudo aí, porque às vezes até um bispo, ele faz a obra, né? O obreiro também faz a obra, o diácono faz a obra, né? Vamos falar como responde o presbitério, deve ser um homem que ninguém possa ocupar de nada, né? Vamos falar sobre até o bispo agora. Estamos falando de vamos chegar até no bispo, vai entrar todos, né? A Bíblia responde ao presbitério, deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada, deve ter somente uma esposa, seus filhos, deve ser cristão e não ter fama de mal ou desobediente, pois aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus como bispo deve ser um homem que não possa ser culpado de nada, não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio, não deve ser chegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso, nem está disposto a hospedar pessoas na sua casa, deve amar bem, deve ser prudente, justo, dedicado a Deus, disciplinado, deve se manter, né, fielmente na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim ele poderá animar, né, os outros com verdade, o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. Tito 1, 6 e 9. Já aconteceu comigo também que peguei uma situação difícil na minha vida, e aí o pastor queria passar uma informação para mim de colocar troca de cargo, né? E todo ano troca de cargo para aumentar o cargo. E naquele ano, naquela época, aquele dia que o pastor me chamou para mim praticamente passar para ser evangelista, eu estava passando por uma dificuldade muito grande financeira. E aí o pastor chamou e falou, eu falei, não, pastor, eu tenho um problema sério financeiro, passei com uma dificuldade muito grande, estou resolvendo, estou quitando, quando eu acabar de quitar, eu te aviso, aí você me unge como evangelista, porque pastor é evangelista, né? Mas eu não aceitei, porque a gente tem que dar o exemplo, como é que eu vou falar com uma pessoa no púlpito se eu estiver devendo, o comércio, estou devendo a pessoa. Então, eu não aceitei aquele cargo do pastor, é observação isso aí. Então, às vezes se o pastor te dá para você um cargo, e ele já viu que você faz tudo isso que eu falei anterior, mas você está devendo algo a pessoa, mesmo no comércio, às vezes na empresa, e primeiro acerta para você o nome, se você conseguir subir no púlpito e falar as coisas de Deus. E assim eu fiz. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente, ou todos, né?
de cooperador, né, até bispo, né, ele deseja um bom trabalho, excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ser somente, né? Eu falo bispo, mas pode colocar todos, né? Até chegar bispo. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho, nem briguento, nem mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar dinheiro, né? Deve ser pacífico e calmo, não deve amar o dinheiro, deve pulei aqui. Deve ser um bom chefe de sua própria família e saber educar os seus filhos, de maneira que ele lhe obedeça com todos os respeitos. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família ou sua própria casa, como pode cuidar de uma igreja de Deus, né? O obreiro, até o bispo, não deve ser alguém que convertiu de há pouco tempo, né? Neófito, que a palavra de Deus fala. Porque às vezes, neófito, muito novo, ele pode não aguentar a pressão ali e às vezes fazer cagada, né? Vou te falar, traduzindo. A Bíblia fala isso aí, a Bíblia fala que não deve ser neófito. Se for ele, ficará cheio de orgulho, né, se for novo, e será condenado como o diabo foi. É preciso que o cooperador, até o bispo, seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. 1 Timóteo 3, 1 a 7. E acontece que tem muitas coisas que eu preciso dizer, eu quero ser crente não, ser crente igual fulano, não quero. Então, nas observações, não, nós, nos tempos do apostólico, né, e bispo, cuida de uma igreja local, e era também chamado de presbitério. E assim, por que eu falei tudo isso aí para você hoje? Porque tem muitas pessoas que, praticamente novato neófito, né? E ele chega e pega uma igreja, não que a pessoa, não, tem que ter um preparo, né? Igual eu falei. E acontece que tem muitas pessoas que acaba fazendo algo. Eu já vi pessoa de alguma religião e ele vira pastor rápido, um negócio de 6 meses, 1 ano já é pastor, e ali já vai tomar conta da igreja, não tem estrutura, entendeu? Psicológica, entendeu? Às